Boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta sexta-feira, uma rodada de Campeonato Brasileiro que teve derrota do Inter, teve o Grêmio no sufoco. Por isso, vamos aos destaques do programa de hoje. Uma noite que era para ser de recuperação virou de pesadelo após mais uma derrota do Inter no Brasileirão. Na Arena teve sufoco, gol sofrido no finalzinho, mas a vitória chegando no último minuto de partida. A preocupante campanha do Inter no segundo turno que tirou o Colorado da zona de classificação para a Libertadores de 2020. E quais times disputam as últimas vagas para a competição continental do ano que vem? Tudo isso aqui no Donos da Bola. E nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo, a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, embaixo, 992241220. Você pode acompanhar o programa no Facebook e assistir os programas na íntegra no YouTube depois. Acesse Os Donos da Bola RS. E na busca pelo G4, o Grêmio entrou na Arena para enfrentar o CSA. Uma partida que teve gol no início, empate na reta final e alívio no último minuto. O Grêmio precisava de todo o empenho para encarar o CSA. Entrar em campo sabendo que a vitória bastaria para ingressar no G4 seria um combustível extra aos gremistas. Não à toa, o tricolor entrou pressionando. Diego Tardelli recebeu um presente de Everton para abrir o placar. Mas todo o empenho demonstrado na arrancada não se confirmou nos demais minutos. As chances eram escassas e o CSA foi crescendo dentro das suas limitações, tentando levar algum perigo. Na segunda etapa, Paulo Vitor precisou aparecer e de forma importante. O Grêmio perdeu as forças, desperdiçou oportunidades e parecia que tinha o resultado garantido pela postura. Mas não tinha. João Kleber caprichou e falhou, mas mostrou que algo estava por vir. No intervalo do jogo foi dado um esporro bonito. E depois do jogo outro. Não dá, a gente não pode dar esse mole depois daquela atuação que nós tivemos no Grenal. Nós íamos enfrentar uma equipe que é muito bem treinada. E, além do mais, é uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, e a gente tem visto, e dei os exemplos dos últimos jogos do CSA, que eles estão dando a vida para fugirem do rebaixamento. Então, nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas, infelizmente, nós não entramos com a cabeça focada da maneira que nós entramos no Grenal. E no intervalo do jogo mesmo, eu havia falado para eles que, se continuar daquela maneira, nós iríamos tomar o gol. E tomamos. E foi aos 45 minutos do segundo tempo. Rafinha de falta não brincou em serviço. Gol do CSA, Rafinha. 45 cravados. De falta, Rafinha. Empata o CSA. Foram aproximadamente 3 minutos saboreando um tropeço em casa, quando, na insistência, Luciano se jogou na bola. Mas no toque final contra de Ronaldo Alves, o gol do alívio para sacramentar a vitória. Na hora que o Everton cruzou, eu tava ali para dividir e raspei antes de pegar na cabeça do Ronaldo Alves, se eu não me engano. Então eu creio que o gol foi meu. Tanto é que eu comemorei, mas o importante é os 3 pontos. A vitória por 2-1 foi suada, mas permitiu ao Grêmio ingressar pela primeira vez dentro do G4 do Brasileirão. Quanto mais a gente se distanciar, né, desse grupo que vem ali atrás da gente, pra gente é melhor, né? Nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Agora a gente tem um jogo fora, difícil também, uma equipe que compete bastante, que é o Chapecoense, mesmo na situação que está. Então a gente tem que pensar em somar o máximo de pontos agora nessa reta final para garantir nosso G4, garantir a vaga na Libertadores. Faltam 7 jogos, partidas que determinarão o 2020 gremista. Então, é não dar mais vacilos e focar 100%. Essa é a receita para se manter no G4.
Que sufoco lá na arena, mas a vitória veio para o tricolor. E agora eu vou até a nossa redação, onde está lá a Mauri Dornelles, porque teve declaração do Renato Portaluppi sobre essa dupla de ataque, né, Mauri? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. É verdade, o técnico Renato Portaluppi falou sobre essa dupla feita entre Luciano e Diego Tardelli, que vem dando bastante resultado nas últimas rodadas, com gols, assistências e muita movimentação. Vamos conferir. Eles têm feito essa troca. Quando um sai para receber, outro fica, confundindo a marcação do adversário. Eles têm jogado bem e nos últimos 4 jogos nós conseguimos 4 vitórias, fazendo praticamente 10 gols, né? Tomamos 2, se eu não me engano. Então, enfim, eles têm se comportado muito bem, eles são jogadores que abrem bastante espaço para o companheiro. Eu acho que aquilo que eu sempre falo para vocês, nós temos um grupo, eu não posso ter somente 11 jogadores. E os jogadores sabem que de vez em quando alguém vai ficar de fora por lesão, cartão, ou por mudança na parte tática. O jogador tem que estar pronto, tem que estar preparado. Todos eles estão sempre treinando, se dedicando, se entregando, porque eles sabem que sempre tem a oportunidade de 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 90 minutos. E eu sempre falo para eles, quem se escala é o jogador. O jogador tem que chegar lá dentro do campo e se entregar. Procurar fazer o possível para ajudar a equipe a conseguir as vitórias. E é o que todo mundo tem feito, inclusive o Luciano e o Tardelli, que estão muito bem. E ontem, o Paulo Pires ele foi muito barbada na sua pergunta, mas vamos saber a de hoje. Fala aí, Paulinho, qual é a pergunta do Paulinho de hoje? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Domingo tem o Inter contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, 4 da tarde. E a pergunta de hoje é relacionada a esse duelo. Vamos então, já tá na tela para você. Quero saber o seguinte, quem era o técnico do Inter no primeiro jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, lá em 1970. Faz muito tempo, hein? 25 de outubro de 70, o Inter venceu por 2-0. Valdomiro e Mosquito marcaram os gols do Inter. Quem era o técnico? Opção A, Daltro Menezes. B, Dino Sani. C, Oswaldo Rola. Ou D, Rubens Minelli. Então, quem treinava o Inter lá em outubro de 1970, no primeiro duelo do Inter contra o Fluminense no estádio Beira-Rio? Daltro Menezes, Dino Sani, Oswaldo Rola ou então Rubens Minelli? Daqui a pouco eu volto com a resposta do Paulinho. Lembrando, aqui embaixo, ó, 992-24-1220, 992-24-1220 para você interagir e participar com a gente. Daqui a pouco eu volto. Dessa vez o Paulinho complicou um pouco mais. E você pode ir lá no nosso Twitter, participar da enquete do programa de hoje, no @donosdabolaRS. Com as últimas atuações do Colorado no Campeonato Brasileiro, você acha que vai terminar o campeonato classificado para o quê? Libertadores, pré-Libertadores ou a Copa Sul-Americana? Vai lá no nosso Twitter e participe votando na enquete. O resultado sai depois, no segundo bloco, junto com o pessoal do Toque de Bola. E no Ceará, o Inter brigava para seguir dentro dos classificados para a Libertadores 2020. O problema é que a noite do Colorado não foi das mais felizes. Vencer ou vencer? Com esse pensamento, o Inter entrou em campo contra o Ceará no Castelão. O objetivo, voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. A primeira chance de gol demorou a aparecer. Em um vacilo de Fabinho, Patrick invadiu a área, mas o chute não foi dos melhores. Patrick continuou incomodando o Ceará. Chute forte, grande defesa de Diogo Silva. Aos poucos, o Ceará foi se encontrando. No chute de Pedro Quem e no gol de Thiago Galhardo após cruzamento perfeito de Samuel Xavier. Veio o segundo tempo. O Inter partiu para o tudo ou nada. Bruno Silva desarmou Ricardinho. A bola sobrou para Guerreiro. O centroavante peruano desperdiçou a chance do empate. Na sequência, o lance do jogo. Cruzamento de D'Alessandro. Desvio de Patrick. E cabeceio a queima-roupa de Bruno Silva. Diogo Silva, com o milagre, salvou os cearenses. A velha máxima do futebol, quem não faz leva, apareceu no final do segundo tempo. Bergson recebeu na área. Danilo Fernandes salvou. No rebote, Matheus Gonçalves definiu a partida em Fortaleza. Ceará 2, Inter 0.
e terminou assim no Castelão. A partida a gente deixou a desejar. Alguns momentos só que a gente conseguiu cumprir o plano de jogo, mas de uma forma geral a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E entender que a gente precisa agora passar por esse momento, sabe que é um momento sensível, né? O campeonato continua. Certamente a gente sabe do que o torcedor está chateado, todos nós bastante chateados, os atletas se sentindo muito. Mas a gente não tem que ficar inventando desculpa quando a gente realmente não produz aquilo suficiente para fazer o que a gente poderia ter feito aqui. Em relação à nossa fase, ela não é ruim, ela é péssima, né? Porque na verdade, uma sequência de resultados negativos no momento decisivo da competição, pontos que ficam para trás, com todo respeito aos nossos adversários. Eu não estou aqui falando isso em respeito aos nossos adversários, mas principalmente em relação à nossa própria performance, que além de não termos jogado bem hoje, apesar de termos tido posse, termos tentado, o próprio Zé Ricardo fez as alterações tentando jogar a equipe para frente, mas infelizmente não tivemos competência de empatar o jogo e saímos com mais uma derrota, 2 em sequência. Ao Inter não resta outra alternativa, recuperação imediata, que ela comece domingo contra o Fluminense no Beira-Rio. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre São Paulo e Fluminense. Mas eu vou voltar até a nossa redação e Mauri Dornelles, o Zé Ricardo, ele falou sobre a sequência do Inter, mas antes manda um abraço para o Vinícius Gonçalves, tá ligadaço com a gente, diz que gosta muito das suas participações, ele tá mandando 992241220. Abraço, Vinícius, muito obrigada aqui pela audiência no Donos da Bola e também nos acompanhe na Rádio Bandeirantes. E falando de internacional, exatamente, Gabriel, o técnico do Inter falou sobre a necessidade de conhecer o time em tão pouco tempo e que o Colorado segue vivo na luta pela vaga na Libertadores. Vamos conferir. Nesse momento a gente sabe que o desafio era grande, não era fácil e não é fácil. O que a gente conta é com uma participação muito grande de todos da comissão técnica, a comissão que é própria do clube, né? E também se dedicar 100% do tempo à coisa que a gente está fazendo. Gostaríamos de estar aqui com resultados melhores, a decepção é grande, mas de qualquer forma olhar para frente. Eu acho que não tem nada perdido, a gente tem 4 jogos para fazer em casa, temos que pensar jogo a jogo. O Fluminense passa a ser mais ainda importante esse resultado positivo lá, temos que nos fazer impor dentro de casa. Por isso a gente pede realmente que a gente possa ser abraçado pela torcida, mesmo pelo momento difícil, para que a gente possa conquistar os 3 pontos no domingo. E no Morumbi, o Grêmio até observava de pertinho São Paulo e torcia por um tropeço. Já o Inter acompanhava o adversário deste domingo. O primeiro minuto deixou a impressão que o jogo seria emocionante. O Fluminense chegou na linha de fundo e a bola atravessou a área do adversário. O São Paulo respondeu com o Antony, que assustou no chute colocado. A marcação dos times acabou com a ilusão de fortes emoções. Nada acontecia, até que mais uma vez o Antony agitou a galera com uma batida perigosa que desviou na defesa. Aí surgiu uma falta na direita. Digão foi mais longe que todos e se deu bem. 2 minutos depois, Caio Henrique recebeu um toque bonito do Ione Gonzalez e avançou. Ele arrastou os marcadores. Marcos Paulo recebeu e bateu cruzado. Sem chance para o Thiago Volpe. Para resumir a história até esse momento do jogo, o Fluminense foi preciso. Matou quando teve a chance. Antony insistiu, mas era preciso muito mais para o seu time. Os cariocas administraram a vantagem com tranquilidade, enquanto a torcida do São Paulo gritava olé como protesto e foi além nas cobranças. Vergonha, a gente tem que ter vergonha de perder em casa na situação. O termo pode ser usado, mas assim, a gente teve dificuldade. Eu não achei que a partida assim foi vergonhosa. A gente teve muita dificuldade. A eficiência do Fluminense tirou o time da zona de rebaixamento. O São Paulo perdeu o jogo e a vaga na fase de grupos da Libertadores está ameaçada. Acho que a gente vacilou, não poderíamos ter não pontuado hoje. São 7 jogos que nos restam.
7 finais e a gente tem que ser o mais perfeito possível. Talvez fazer nesses últimos 7 jogos o que a gente não fez no campeonato inteiro, que é manter uma regularidade positiva no que falta do campeonato. A gente fez um grande jogo, conseguimos controlar demais isso e por fim, nossas bolas que não vinham entrando, a gente vinha criando bastante e não vinha acontecendo e conseguimos transformá-lo em gols. Ainda faltam 7 rodadas para acabar o campeonato. Os times precisam reagir por objetivos diferentes. O Fluminense para sobreviver na Série A e o São Paulo para não ficar sem a Libertadores. E o pessoal tá mandando seu recado aqui pra gente no 99224-1220. Por exemplo, o Felipe Dornelles, ele acompanha sempre a Bandeirantes, diz o seguinte: se o Neto fosse colorado, o Donos aqui do Rio Grande do Sul, ele estaria muito brabo. O que aconteceu ontem no Ceará foi uma barbaridade. Diria aqui o Felipe Dornelles, não vai dar. É isso que ele diria, segundo o Felipe Dornelles. Aqui também, Tricolor deu susto ontem à noite, mas nada que preocupe. Entramos no G4 e vamos continuar. Ano que vem precisa reforçar e podemos conquistar a Libertadores. Abraço da Yanka, direto de Florianópolis, está ligadaço com a gente. Por que o Roberto Melo não falou ontem? Estão usando o Caetano de testa de ferro? Revoltante. É o André Silva do bairro São José. O pessoal vai mandando seu recado aqui pra gente no 99224-1220 que a gente lê durante o programa. E o líder do Campeonato Brasileiro venceu mais uma. O Flamengo levou a melhor no clássico contra o Botafogo no estádio Newton Santos. O jogo foi disputado e quem marcou o único gol foi o jovem atacante Lincoln, que entrou na segunda etapa. A jogada pelo lado esquerdo e aí depois o cruzamento para a área que o Lincoln aproveitou no finalzinho do segundo tempo. E vamos conferir depois disso como ficou a classificação, depois das partidas dos jogos de ontem, na tela para vocês. Flamengo segue líder, 74 pontos. Palmeiras é o segundo colocado, seguido por Santos, e o Grêmio agora sim está entre os 4 primeiros colocados, direto na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é o quinto, Corinthians o sexto, Atlético Paranaense o sétimo e o Colorado é o 8º colocado com 46 pontos. Tem que se ligar. Lá na zona de rebaixamento, Botafogo, CSA, Chapecoense e Avaí. Já amanhã começa a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir quais são os jogos? A rodada começa no sábado, 5 da tarde, com Goiás e Santos no Serra Dourada. O outro jogo do dia é o Clássico Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, 7 da noite no Pacaembu. Já no domingo, 4 da tarde, acontecem 3 jogos. Além de Inter e Fluminense no Beira-Rio, tem Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético. E no Morumbi, o São Paulo recebe a equipe do Atlético Paranaense. Às 6 da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Bahia. E às 7 da noite, mais um clássico. Fortaleza e Ceará jogam no estádio Castelão. Fechando as partidas do domingo, ainda teremos Chapecoense e Grêmio na Arena Condá e CSA e Vasco da Gama no estádio Rei Pelé. E disputando Copa do Brasil e Libertadores, o Inter conquistou pontos importantes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas depois disso, tudo começou a ruir e o segundo turno já está com sinal de alerta. Após perder a final da Copa do Brasil, as atuações do Inter no segundo turno do Brasileirão seguem abaixo da média. Antes da sua demissão, Odair Hellmann teve 5 partidas, onde conquistou 5 pontos, mas teve a derrota para o CSA como ponto final. Não foi hoje, infelizmente, mas visualizando tudo isso, nós precisamos, que é o Campeonato Brasileiro, conseguir as nossas vitórias, disputar a parte de cima da tabela, buscar a melhor colocação possível e já, dentro das forças que temos, fazer isso domingo em casa, para que a gente siga nessa caminhada dentro do Campeonato Brasileiro. Se reencontrar não seria um caminho fácil. O interino Ricardo Colbachini seria o nome enquanto a direção aguardava por Eduardo Cudê. Apesar disso, a derrota para o Vasco da Gama no Beira-Rio trouxe dúvidas de sua permanência e Zé Ricardo foi anunciado como treinador até o final do ano.
Sabe que a nossa vida é marcada por desafios e um grande desafio poder estar envergando a camisa do Internacional. Zé Ricardo começou bem, com a vitória sobre o Bahia fora de casa, e trouxe esperanças. O empate com o Atlético Paranaense e as derrotas no Grenal 422 e para o Ceará na noite de ontem tiraram o Inter da zona de classificação para a Libertadores. Neste segundo turno, o Colorado tem a 6ª pior campanha entre os 20 clubes da Série A, com aproveitamento de 36% e apenas 3 vitórias. A equipe está a 2 pontos do Corinthians, primeiro time no G6, e a 7 do Grêmio, primeira equipe no G4. A equipe sentiu bastante e, logicamente, que agora a gente precisa recuperar o emocional do nosso grupo. Sabemos que é difícil a gente chamar o torcedor desse momento, mas eu gostaria que a gente pudesse fazer realmente uma força com todos nós, todos envolvidos, todos os colorados, para a gente poder fazer um jogo melhor no domingo. E agora é hora de usar as últimas 7 rodadas para se recuperar e buscar o que restou no Brasileirão, uma vaga na Libertadores do ano que vem. E com o Campeonato Brasileiro chegando nesta reta final, faltando 7 jogos, as disputas ficaram ainda mais acirradas. Sem contar que vale vaga direta na Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro vai chegando em sua reta final e as disputas em determinadas partes da tabela vão crescendo. Em 2019, uma das principais brigas é pela última vaga no G4, que dá vaga direta para a Libertadores 2020. Com Flamengo, Palmeiras e Santos praticamente assegurados com as outras 3 vagas, acaba sobrando apenas uma, na qual 4 equipes disputarão até o fim. E para isso é importante ver a sequência de jogos para saber quem tem mais chances. Quem fecha o G4 é o Grêmio, que até o final de novembro tem 4 partidas, sendo 3 fora de Porto Alegre, e além disso o tricolor encara na sequência o líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras. A gente tem que... são 7 finais pra gente. Todo mundo quer o G4, o Grêmio também quer. O Grêmio entrou pela primeira vez no campeonato. É o que eu falei, o Grêmio disputava 3 competições. Muitos clubes estavam disputando apenas uma. Então o Grêmio chegou num momento importante do campeonato, porque é uma reta final. Na 5ª posição, o São Paulo também está forte na briga. O tricolor paulista terá até o final do mês 2 partidas no Morumbi e 2 fora de casa, sendo uma delas o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. A gente tem que ter ciência da posição que a gente está no campeonato, que a gente precisa pontuar, que a gente precisa melhorar muito do rendimento que foi hoje. O Corinthians corre um pouco mais por fora, mas ainda tem chances de entrar no G4. No entanto, a sequência não é muito favorável, já que tem um clássico contra o Palmeiras fora de casa, um jogo direto contra o Inter em casa e 2 duelos contra equipes que estão brigando para não serem rebaixadas. Era o momento de fazer mudanças para o bem do clube, para que a gente daqui para frente melhore e aí conquiste uma posição melhor no campeonato. Por fim, ainda há o Inter, que está com uma diferença maior de pontos, mas a sequência se apresenta bastante favorável. Colorado terá até o final de novembro 3 partidas no Beira-Rio contra adversários que se encontram abaixo na tabela. Portanto, ainda há motivos para acreditar. É tudo que a gente mais quer, colocar o Inter na Libertadores, entendeu? Eu falo que a obrigação, eu vou estar desrespeitando todos os outros adversários do campeonato. Mas pode ter certeza que o nosso primeiro foco, total foco, é colocar o Inter na Libertadores, porque a gente sabe que é importante para o clube, para a torcida e para nós também, pensando no ano de 2020 muito melhor. A briga será intensa até o final do campeonato, mas ainda há a possibilidade de mais uma vaga abrir, caso o Flamengo vença a Libertadores deste ano. A receita para a dupla Grenal é fazer sua parte nas próximas partidas e também torcer para o triunfo flamenguista no dia 23, para que em 2020 as duas equipes estejam disputando mais uma vez o título da América. E agora a gente para um pouco de falar sobre Campeonato Brasileiro da Série A, porque Mauri Dornelles, nesse final de semana, o Brasil de Pelotas entra em campo na Série B, Mauri. É isso mesmo, Gabriel. O Chavante entra em campo amanhã contra o Oeste no estádio Bento Freitas. A equipe gaúcha vem de uma derrota diante do Vitória, caiu uma posição e agora busca se recuperar na tabela de classificação. O Brasil de Pelotas é o 12º na competição. Pois é, né, Mauri? E nesse final de semana tem também futebol feminino. Acharam que a gente não ia falar sobre futebol feminino? Acharam errado. Acharam muito errado, porque tem futebol feminino, né, Mauri?
Tem futebol feminino aqui no Donos da Bola. Neste domingo, o Grêmio visita o Oriente. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho e acontece no estádio dos Eucaliptos, em Canoas, às 14h. O tricolor é o segundo colocado com 13 pontos. E a gente vai falar muito ainda sobre futebol feminino, mas a gente vai para a nossa interação com você, telespectador. Envia sua mensagem lá no 519-9224-1220. Afinal, tá chegando em instantes o pessoal do Toque de Bola. Então vem aqui, ó, vou ler aqui alguns recados agora, pegar meu celular, que o pessoal vai mandando também pra gente. O Raí, lá de Bagé, ele mandou a seguinte mensagem pra gente. Vamos pegar aqui a mensagem do Raí. Perdi a esperança. Aqui, ó, o Grêmio vai ter que ficar aguentando a 4ª posição para a Libertadores ano que vem. Esse é o Wendel Coelho de São José do Rio Norte. E aí o Raí, de Bagé, com esse futebol que o Inter vem apresentando, será que tem alguma chance de conseguir uma vaga na Libertadores? Eu perdi a esperança. Ele mandou o seu recado e provavelmente participou na nossa enquete. O que o Inter vai se classificar, para onde o Inter vai se classificar na próxima temporada. E você segue participando com a gente, porque agora tá chegando o debate mais quente do Rádio Gaúcho, tá chegando o pessoal do Toque de Bola, junto aqui com o Donos da Bola. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola, agora para o nosso debate. Participe com a gente, 992010949. 992010949. Alex Bagé. Tudo bom, Gabriel? Tudo tranquilo. Paulinho. Tudo bem? Tiger Junk, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. Uma noite aqui para os colorados está cada vez pior. Saiu do G4, é o 8º colocado agora e se vê numa fogueira para o jogo contra o Fluminense, que ganhou do São Paulo, né? Saiu do G4, saiu do G6. Saiu do G7. E agora espera que tenha G8. Se o Flamengo... Nem G7 salva o Inter agora. A partir de agora, vou dizer o seguinte, tá? Eu não acredito que o Inter vá até o final da competição, né? Tem que estar no dia 8 de dezembro à frente do Corinthians. Acho que não vai estar, tá? Talvez esteja no fim de semana agora. Lá na frente não vai estar. Então, a partir de agora, estou torcendo para que no dia 23 desse mês de novembro, em Lima, no Peru, o Flamengo seja campeão da América e teremos o G8. Agora, só desta forma, o Inter vai para a Libertadores ano que vem. Mas caso contrário, não, estou torcendo muito mais agora. Ah, bom. Mas é aí que tá, é que tem várias situações. O Campeonato Brasileiro é muito fraco, eu falo isso há alguns anos. O Inter, mesmo nessa naba que tá, o Inter ainda segue no páreo para a Libertadores. Tá 2 pontos é do para ver Corinthians, né? como é fácil entrar na Libertadores. O problema do Inter, ontem nós falamos aqui, praticamente todos afirmaram que apostavam numa vitória do Ceará. Eu errei, porque eu botei 2-1 no Ceará e acreditei que o Inter faria um gol. Não fez. 1-1. O grande problema do Internacional, o problema do Internacional vai além disso. O Inter tem jogadores claramente que estão... O Fernandão usou uma frase um tempo atrás, que era a zona de conforto, e ele foi muito criticado na época, quando era técnico do Inter, na metade do ano de 2012. A zona de conforto no Internacional, ela está acontecendo de novo. Porque um tempo agora, há umas 2 rodadas, o presidente do Corinthians chegou no microfone e disse o seguinte, depois de uma derrota, acho que para o Cruzeiro, ele chegou no microfone, André Sanches, e disse o seguinte: a partir de agora, quem quiser pedir férias no Corinthians, peça férias. Não vai mudar o contexto. Peça férias do Corinthians. E se todos pedirem férias, eu ponho o sub-20 para jogar. Está faltando esse tipo de atitude na direção do Internacional. Porque a direção do Internacional é passiva. A direção do Internacional está flácida, está mole. Porque ontem o Rodrigo Caetano disse que a fase do Inter não é ruim, ela é péssima. O Rafael Sobis, de novo, ele criticou a imprensa, porque lembraram do lance em que o Inter tomou o 2º gol do Atlético Paranaense na final. O Sobis não tem que se preocupar com a imprensa. O Sobis tem que se preocupar com a bola que ele não joga. O Zé Ricardo, ele está muito previsível, porque ou ele começa com o Parede ou ele põe o Parede no segundo tempo. Ou ele começa com o Silva, ele põe no segundo tempo. Dá para fazer algo diferente. O grande problema do Internacional é a zona de conforto. A direção do Internacional, como disse o Pauletti, tem um navio gigante, com a bandeira gigante, só que ele está à deriva. É ridículo o campeonato que o Internacional está fazendo. E mais, tomara que o Inter não classifique. Sabe por quê? Se o Inter classificar na Libertadores da América, mesmo que seja no último jogo, vai se colocar tudo embaixo do tapete, vai se renovar com o Sobis, vai se renovar com o Elton Silva, vai se valorizar tudo aquilo que aconteceu de errado. A direção do Internacional está inerte, está flácida. O problema do Inter hoje se chama direção de futebol. Agora, Pauletti, imagino que o Eduardo Cudê, por exemplo, está vendo disso. O César falou até no Twitter dele sobre o Zé Ricardo, são técnico que já sabe vai sair no final do ano.
O Eduardo Cudê está vendo isso, imagino que está passando na cabeça dele nessas atuações do Inter. Olha, em primeiro lugar, ele sabe que ele foi contratado porque o Inter estava mal. Se estivesse bem, não contrataria ele, né? Então, a expectativa que eu tenho do Eduardo Cudê é que ele pense o Internacional a partir de 2020 e esqueça esse momento aqui. Porque essa situação toda que nós estamos vivenciando e que o Bagé se referiu agora com relação à direção do Inter, ela não é tão complicada, porque apesar de tudo, o Paulinho fez o exemplo, apesar de tudo, se o Inter ganhar do Fluminense, ele permanece com chance de se classificar. O que eu espero que a diretoria faça é o óbvio, que ela analise o desempenho de seus jogadores e tire aqueles jogadores, de novo vou usar o que o Bagé falou, mas tire da possibilidade de se fardar aqueles jogadores que não têm entrega. E eu lembro de vários agora aqui que não estão tendo entrega. E eu começo por o jogador que eu mais gosto do Inter, que é o Guerreiro, que nos últimos jogos está caminhando. Alguém tem que encostar no Guerreiro, porque a gente tem que se lembrar dos grandes jogadores agora, e não do Wellington Silva, que nunca jogou. Eu tenho que me lembrar do Guerreiro. Então a diretoria do Internacional tem que entrar em campo agora. Faltam alguns jogos e ela não pode entrar nesse mar de incerteza, nesse mar onde o Internacional está se afogando. Tem que levantar o time nesse momento. César, a gente discutia até na redação antes de começar o toque, antes de começar o Donos, que como o Inter cai em segundo turno, né? A gente viu no segundo turno, ano passado, caiu. Esse ano é a 15ª. Mas ano passado caiu para cima, foi terceiro colocado. Não, eu digo foi a sexta, mas foi a segunda campanha no final do primeiro turno e foi sexta no final do segundo. Só o segundo turno. Esse ano é a sexta pior campanha entre os 20 clubes. É que, na no verdade, segundo turno. eu acho que essa, para mim, é a grande questão e o torcedor colorado está nos vendo, está nos ouvindo, precisa entender. Eu fiz essa pergunta na rádio há pouco. E acho que a gente, de certa forma, precisa tentar entender qual Internacional nós vamos avaliar. Porque uma temporada não começa em novembro, não começa no final de outubro, não começa no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, o que é preciso avaliar numa situação como essa? É preciso pensar que o Inter foi finalista da Copa do Brasil com os jogadores que estão aí, que o Inter foi quartas de final da Libertadores, fazendo uma das melhores campanhas no primeiro turno. Foi finalista do Gauchão, perdeu com 2 empates para o Grêmio. Não foi o time que foi no domingo lá na Arena e merecia ter tomado 5. Foi um time que chegou numa final de Gauchão contra esse mesmo Grêmio e fez enfrentamento e não tomou gol, por exemplo. Então, qual é o Inter que a gente vai avaliar e por que a gente vai avaliar? Essa pergunta que tu faz, ela é muito boa pelo seguinte, porque a parte física me parece uma conduta, às vezes. Tu tem o ápice físico, ninguém consegue jogar 100% da mesma maneira no futebol. Então essa é uma situação que a gente precisa avaliar. Vem cá, o Inter não está fazendo um trabalho físico que despenca em determinado momento. E claramente agora, por exemplo, ontem o Inter parou de jogar os 25 minutos. Mas o problema do Inter é justamente isso, é técnica. Os jogadores estão andando em campo. Tem jogador que qualquer erro ele baixa a cabeça e não acontece mais. Com todo respeito ao Ceará, nós prevíamos uma derrota do Inter para o Ceará. Pior, ela aconteceu pior, foi 2-0. Mas o Internacional não merecia ganhar. Não foi um acaso. Os 2 gols do Ceará foram trabalhados. Tem 2 chutes do Inter no jogo, contra o Grêmio no Grenal passado, não teve nenhum. Alguém tem que cobrar. É a direção de futebol que não cobra. Parece que está tudo certo no Internacional. Tem cara se arrastando no Inter. É uma vergonha a campanha que o Internacional está fazendo. Como disse o Paulinho Pires, daqui a pouco vai se buscar para mandato tampão, derruba o Zé Ricardo, traz de volta o Odair. Não, a questão do é o único, e quem está nos vendo mais uma vez, o Zé Ricardo é o único treinador na história do futebol mundial que foi contratado sabendo que estava demitido. E aí, Mas mesmo entra assim... a questão do comando, né, Paulinho? Porque, e a gente falava isso muito durante a primeira hora do toque, que falta comando hoje no vestiário do Internacional. E essa observação do Bagé, de que está faltando os jogadores andarem mais, os jogadores renderem mais, porque é o mesmo time que perdeu a final da Copa do Brasil para o Atlético e que chegou na final passando o carro em cima do Cruzeiro, fazendo um bom jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio. São os mesmos jogadores, é o mesmo time. Trocou o Edenilson pelo Bruno Silva. Qual que nós vamos avaliar? Hoje, por exemplo, pega o Patrick. O Patrick fez gol contra o Palmeiras, lembra? Lá no jogo decisivo. Pega o Patrick. Tu diz qual Patrick tu quer.
Ah, eu quero aquele do meio do ano. Tá, mas por que ele não é mais o do meio do ano? Por que hoje ele entra e a torcida vaia? Sim. O que mudou? O que mudou, por exemplo, não jogou ontem, mas por que o Edenilson diminuiu a sua capacidade? O que aconteceu para o Edenilson diminuir? Tanto que o Tite citou o nome do Edenilson, não é a Sim. gente que falou, o Entendeu? Edenilson tem que se colocar, foi o Tite que citou aconteceu? o nome do Edenilson. Mesmo que eu coloque que o Inter não deveria ter demitido o Odair, já com o Odair, no segundo semestre, no pós-Copa América, o Inter já não era mais a mesma criança. Eu divido o Inter em duas partes da temporada. Primeira parte antes da Copa América, segunda parte pós-Copa América. Isso em termos de desempenho. Porque eu via um bom desempenho do Inter, claro, até dá para contar nos dedos grandes jogos do Inter no primeiro semestre, mas o Inter jogava com muito mais qualidade no primeiro semestre, jogou com muito mais qualidade no primeiro semestre. Quando virou o semestre ali, depois da Copa América, aí nós temos que ver o que aconteceu com o Internacional, que caiu fisicamente, que caiu tecnicamente, que caiu taticamente. Temos que saber onde está o problema. E eu repito, já com o Odair no segundo semestre, o Inter já vinha caindo de rendimento. Inclusive sobre esse rendimento, principalmente anímica, né? Porque o Internacional, animicamente, ele parece esfarelado. Sobre esse rendimento porque olha o que foi o Grenal, o pós-Grenal do Internacional em termos anímicos. O Sobis saindo mais cedo, o Nico Lopes forçando cartão e não houve... Mas o Sobis foi premiado. O Sobis, ele abandona a Casa Mata no maior clássico do futebol brasileiro. Ele abandona a Casa Mata, vai tomar banho, volta porque ele devia ter algum aniversário, devia ter alguma campanha publicitária para ele tirar foto, porque ele veio a Porto Alegre só para isso. Aí ele volta para o jogo depois, ele é premiado, porque ontem ele joga. Peraí, um cara, ele está desligado do jogo. Filho, tu abandonou, então é o seguinte, tu tá fora. Então é por isso que eu estou cobrando, eu estou exemplificando com a declaração de um cara que eu não gosto, que é o André Sanches. Mas ele foi a representatividade do torcedor. Ele chegou e deixou muito claro, aqui o Corinthians é maior do que esses caras. Ele não aliviou, não foi nem o técnico naquele dia para a coletiva, foi só ele. Ó, eu quero dizer, quem quiser férias, peça férias e mais, se todo mundo quiser férias, pede todo mundo que eu ponho sub-20 para jogar. Ele botou o Corinthians acima dos jogadores. O Internacional tá um paternalismo do caramba. Uma hora o Inter reclama do VAR, outra hora ele reclama da água que estava salgada, a sopa estava fria, o hotel não tinha um lençol branco. Tem que parar com esse negócio. O dirigente do Internacional que falar a linguagem da bola, a linguagem do torcedor, ele automaticamente vai acabar se autoprotegendo. Porque o que o torcedor não aguenta mais são essas declarações. O Rodrigo Caetano ontem disse, o momento não é ruim, é péssimo. Mas então, cara pálida, dê uma solução para isso. Agora, inclusive, sobre isso eu fico até curioso, porque a gente vai ver agora, né, o resultado da nossa enquete de hoje sobre aonde o Inter pode chegar com essas atuações recentes. O que o torcedor espera? Libertadores, a pré-Libertadores ou a Sul-Americana? 85% acho que com as atuações desse momento vai para a Sul-Americana. 14% na pré-Libertadores, que aí seria G6 ou G7, e 1% o G4, que hoje para mim vai ser esses quatro que estão aí hoje. O G4 ficou... Eu acho que o G4 difícil. vai ser esse. Vai ser o Flamengo, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio. O G4 tem uma vaga em aberta que é Grêmio ou São Paulo. Que tem um confronto direto na penúltima rodada. Antepenúltima. Antepenúltima. E o jogo ontem a gente precisa contextualizar que a escalação que o Zé Ricardo colocou em campo, ela era a escalação que muitos de nós pedíamos aqui. A volta do tripé, com o Bruno Silva no lugar do Edenilson, William Potker tendo uma vez a oportunidade, já que tudo que ele havia testado não havia dado certo, se teste aquilo que ainda não entrou em campo. E aí vai subindo na fila, porque é a observação do César. O Inter está num momento tão esfarelado e também na questão anímica que o melhor jogador é sempre aquele que está no banco. Na próxima rodada vai ter mudança. Mas aí que tem um detalhe, é por isso que eu ainda coloco... O Pauletti tem uma frase que é assim, ó, tudo passa pelo treinador. E aí eu discordo, Tiger, que daqui a pouco o Zé Ricardo, ele pode ser o menos culpado, ele não tem culpa de perder a Copa do Brasil, realmente, ele não estava aí. Só que a partir do momento que ele está escalando agora, ele tem que buscar uma coerência. Ele tem que se agarrar. A minha aposta é no Pauletti. Se o Pauletti jogar o primeiro jogo, ele não pode tirar o Pauletti. A aposta dele é que ele vai funcionar. Às vezes tem aquele dia não. Mas vamos pegar um detalhe que eu achei dos mais ridículos dos últimos anos. Eu não vou nem dizer do Bruno Silva, porque o Bruno Silva chegou agora, ele não sabe nem ir sem usar o aplicativo ainda do mapa no Beira-Rio, então ele não pode falar de Internacional. O D'Alessandro foi reclamar no final do primeiro tempo. Primeiro, tomou cartão de novo por reclamação. Ele toma tantos cartões quanto o Felipe Melo. A diferença é que o Felipe Melo faz falta e que o Felipe Melo joga mais do que ele hoje pro Palmeiras. Foi expulso com a pressão. Não, mas tudo bem. Vamos lá. O D'Alessandro foi reclamar com os jogadores do Ceará que o Bergson passou uma bola e olhou para o outro lado. O D'Alessandro é simples. Se vocês estivessem ganhando do Ceará, o Bergson não teria feito isso. Era bem simples. Era só estar ganhando do Ceará. Então o Internacional que já reclamou em Grenal, o Grêmio que já reclamou contra o Flamengo, dá uma segurada. Só que são cachorros gigantes. O Inter está reclamando o que o Ceará estava fazendo
firula. Não, acabou, cara. Ou seja, o D'Alessandro se resume a hoje um cara que toma cartão e que ele briga porque os caras estão batendo para um lado e olhando para o outro. Ele fez isso a vida inteira, não tem problema. Era igual a reclamação de Grenal. Quando ele pegava o caixão vermelho, o caixão com a cor do Grêmio, podia. Agora não pode mais, porque agora ele está perdendo. Então, essas historinhas do D'Alessandro, Paulete, tem que ter fim. Transforma o D'Alessandro, faz outra estátua para ele lá, transforma ele no maior jogador da história do Internacional, se quiserem. Mas dentro de campo ele não resolve mais nada. Gabriel, a minha preocupação como torcedor do Inter e como analista é saber o que o Internacional vai fazer para o jogo de domingo. Porque a tragédia a gente já viu ontem. Ontem foi mais uma parte dessa peça teatral trágica que o Internacional está vivendo. Domingo, o que o Internacional vai fazer? Porque ele não pode repetir o que ele fez ontem. Então eu fico pensando assim, se eu estou no lugar da diretoria do Inter, bom, dentro do meu temperamento eu já ia ter chutado tudo que eu ia ter encontrado pela frente, inclusive os jogadores. Porque eu ia querer uma explicação. Eles devem ter feito isso. Mas a questão é assim, ó, o time tem poucas mudanças que podem ser feitas. A volta do Edenilson. O Fux vai seguir, né? O Moledo sentiu desconforto na Agora eu quero saber... Eu acho que 2 jogadores vão entrar justamente por causa disso, porque ainda não tiveram oportunidade para dar errado. Sarrafiori e Nico Lopes. Eles não tiveram oportunidade. Eu acho que nenhum. Eu acho que ele vai sair com o mesmo time. Mas o Nico eu acho que o Nico não. Mas pouco, entrou muito pouco. E comparado ao que ele era titular antes do Odair, um dos jogadores que não teve oportunidade é o Nico. Mas eu só quero concluir, dizendo assim, que o que me preocupa mais é saber como os jogadores, porque eu me boto na posição de jogador, porque eu já passei por esse tipo de situação. Agora é a hora dos jogadores do Internacional dizerem o que eles querem. Eles têm que, porque o Zé Ricardo, ele é um cara linear, ele não é um cara sanguíneo, ele não vai motivar ninguém, é o estilo dele. O Melo, vice-presidente, pelas declarações dele, ele que está muito mais preocupado em fazer campanha e ser presidente do Inter do que administrar. O Rodrigo Caetano não tem legitimidade alguma e tudo que ele fez deu errado até agora. A gente sabe da boa intenção dele, mas deu tudo errado. Os jogadores é que tem que botar a bola embaixo do braço agora e entrar em campo para ganhar. Porque vai cair a casa domingo, pessoal. Nós temos que nos preocupar com isso. Pega o Fluminense, que fez 2 ontem dentro da casa do São Paulo. De São vai Paulo. fazer a Copa do Mundo com o Inter. Agora, até falando sobre treinador, o Paulete citou treinador. O Paulinho fez uma pergunta hoje, a gente está citando o Zé Ricardo, alguns outros nomes, sobre o primeiro treinador do Inter enfrentar o Fluminense, que é o adversário do domingo, no Beira-Rio. E tem treinadores aí que você botou nas perguntas que hoje eu acho que resolveriam até algumas coisas no Inter, né, Paulinho? Todos eles. Os 4? Os que eu citei, os 4 com certeza. Para quem está na rádio agora, contextualizando, eu perguntei na primeira parte do Donos da Bola, quem era o treinador do Inter no primeiro jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, lá em 1970. Às vezes eu faço uma pergunta fácil, hoje é um pouquinho mais difícil o pessoal dar uma pesquisada. Acho que nunca é fácil. Aí, acho que nunca é fácil. A de ontem estava um pouquinho mais fácil. Ontem. O Tiger sabe, sim. Aí eu coloquei Tiger como opções. A, Daltro Menezes, B, Dino Sani, C, Oswaldo Rola ou D, e última, Rubens Minelli. 25 de outubro de 70, Beira-Rio, Inter 2-0. Valdomiro marcou o primeiro gol a 12 do primeiro tempo. Opção Mosquito, A. atacante pela esquerda, fez a 32 do segundo, 2-0 para o Inter. Opção A, Daltro Menezes, foi ele mesmo. Era o técnico do Inter, Daltro Menezes, na primeira vitória, no primeiro jogo, na verdade, do Inter contra o Fluminense no Beira-Rio, lá em 70. Bom, e a gente... Deixa eu só tem um monte de gente que acertou, exatamente. Porque eu achei meio difícil, eu não sei se eu acertaria. Alguns abraços aqui, né, para alguns dos acertadores. Vinícius de Estrela, quem mais aqui? Edgar de Passo Fundo, o Pedro Dilmar de Cruzeiro do Sul, o Ale Adriano da Cidade Baixa e também Osmani de General Câmara, alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho. Não, só ajudar o Paulinho. Atenção, mulheres, né, que cada vez mais tomam conta do futebol e de tudo, e tem que tomar mesmo, que são muito mais competentes do que nós homens. Participem da pergunta do Paulinho, porque é só barbado. Não, mas as mulheres também participam. Participam de uma forma mais... O Paulinho tá dando um abraço só pra barbado. Eu só não sei se... Mandar um abraço pro mais um barbado aqui. Manda aí. Quem é o barbado? Colorado Wilson Marazita, amigo que tá de aniversário hoje. Então, um abraço pra ele. A gente precisa ir pro intervalo rapidinho, DJ Cabeção tá convidando o Paulete, que gosta de festa dos anos 70, 80 e 90. É hoje no Pinhos Botecaria. Festa Canoas Retrô, 70, 80 e 90. Tá feito convite aí. Se é do Cabeção, é imperdível. O Paulete vai pensar daqui a pouco, ele vai certamente, vai para um rápido intervalo, vai voltar. Vou me apresentar na pista. Falar também do Grêmio, que venceu ontem no sufoco, no finalzinho. Vai para um rápido intervalo e a gente já volta.
aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola, e o pessoal vai participando, Bagé, no 992010949, querendo saber da situação do Ibrahimovic, que está lá no Los Angeles Galaxy fazendo seu golzinho. Mas pra quem? Ibrahimovic. Mas por que a situação? Vou até conferir pra quem. O Flamengo andou dando uma olhada no Ibrahimovic, né? Mas o Flamengo hoje tem bala. Olhou onde? Deu uma pesquisada nas imagens no YouTube. do É pra campanha publicitária? Pra quem Eu até vou ver. Mas seria aqui, pro Inter? Seria um bom... Não, ok, ó. Boa tarde. Qual a situação do Ibra no futebol americano, lá no Los Angeles Galaxy? Seria um bom reforço para o Grêmio? Claro. Acho que o André vale mais, né, César? Pra qualquer um dos dois. Do André, né? Eu acho que ficaria no banco do André hoje. Vocês estão brincando? Não sei não, hein? Não. Contrato o Ibra que pode ficar no banco do André mesmo. Pela qualidade dele e pela qualidade do futebol brasileiro, ele chega, farda e joga. Ele foi cogitado no Boca. Não tem dúvida. No Boca Juniors recentemente. Inclusive, se tu quiser amarrar uma chuteira, Não, ele joga algemado. Agora, a diferença é um investimento para um jogador O desse. Boca sondou ele, seria mais ou menos o que fez o contrato provavelmente com o De Rossi. Sabe qual é a idade dele ou não? O Ibra tá com 37, se eu não me engano. Vou até Ele pode confirmar jogar aqui. Idade do Guerreiro. Fazer aquela rápida pesquisa. Eu acho que uma das coisas, até vendo o que aconteceu ontem, uma das coisas que o Flamengo nos ensinou nessa temporada... 38, que 38. essa... eu já não O quero. Flamengo não contratou só para publicidade. Essa história de pra vender jogar camisa, bola, quem ganha dinheiro vendendo camisa é camelô. Isso aí. Clube de futebol tem que pensar em E botar eu um acho jogador que titular. o grande ensinamento que o Flamengo fez foi esse. Ontem o Inter entrou com o D'Alessandro e com o Guerreiro. O Guerreiro caminhou ontem. Caminhou. Tá, mas não porque ele é velho. Não, porque ele não tinha intensidade para jogar. Mas aí que tá. Ou não é por ser Mas aí velho, não porque pega- tem novo que também não joga e não se entrega em campo. Eu prefiro Isso, achar... o André tem não é só para dos velhos. Paulinho, Assim, eu prefiro não é por ele ser achar- velho. Eu prefiro um velho, César, que jogue bola a um novo que não jogue nada. É óbvio que o velho tem que se entregar em campo, mas não é porque ele é velho que não Por se entrega. exemplo, ontem, mais uma vez, o Maicon no Grêmio teve que, quando foi substituído mais uma vez. Ontem ele forçou o cartão porque ele não teria condição de jogar contra a Chapecoense. Ou seja, o Flamengo... Mas se tu tem que forçar contra a Chapecoense, tu Não, fica eu- fora. A leitura que eu fiz é o seguinte: qual é o próximo jogo depois da Chapecoense? É o Flamengo aqui. Então, o Matheus Henrique vai estar na seleção. Claro. Eu creio que ele forçou o cartão ontem porque o Matheus não estará e ele estará em campo. O próprio Maicon já Eu falou, acho né, que é que isso, tem tá? sentido dores no joelho, já que falou da acontece é o tendinite seguinte, que eu ele acho tem. que ele E forçou. aí ajuda. O grande ensinamento... Se tu vai desfalcar, desfalca com todo respeito contra a Chape. A leitura do E Paulete. só um parênteses, o Maicon jogou muito ontem. O Maicon é o bom velhinho. Ele né? joga muito. O grande segredo e o grande lição que o Flamengo está dando para todo mundo é só olhar. Eles jogam com intensidade o tempo inteiro. Ontem, inclusive, o Felipe Luiz ficou no banco, né? Depois com intensidade. entrou na partida. O time do Grêmio ontem tinha o Maicon, que estava descontado, tinha o Léo Moura, que tem 41, que já não consegue jogar. O time do Inter tinha o Guerreiro com 38, não sei quantos anos tem o Guerreiro, e o D'Alessandro. 38, acabou de falar. E depois, e depois entrou o Diz Sobis, 38. que também caminha. Caminha. De novo, César, não é por ser novo ou por ser velho. É que o Flamengo tem jogadores jovens, ou bons. mais novos, mas bons, exatamente. Não, o Rafinha Isso é o mais tá importante. novo. Não, mas aí que tá. Você mas sabe são por que bons, que o os Grêmio ganhou o novos, jogo os ontem? novos são bons. Mas Mas até hoje o César quer falar sobre os experientes que ainda têm intensidade. Escutem o Argel. O Flamengo montou um time com uma estrutura que pensa e joga estilo europeu. O isso aí. Gabigol não deu certo lá fora. Pois é, mas onde é que ele estava? Ele voltou da Europa. Esse menino Gerson veio de lá. Os dois laterais vieram de lá. O Pablo Mari veio de lá. Tem uma série de jogadores ali que compraram uma ideia, que aí nós vamos entrar de novo de mecânica de jogo. E como disse o Paulinho, tem garoto, mas garoto que está jogando muito. Tem garoto que encaixou naquela maneira de jogar. Eu concordo, tu pode ter um jogador daqui a pouco com uma certa idade, ele vai ter uma limitação de intensidade, mas ele está jogando muito. O Sobis não é pela idade que ele não está jogando, é porque ele está caminhando em campo. Eu acho que o que o César quer falar, até do time que entrou em campo ontem, dos 11, acho que 6 ou 7 tinham mais de 30 anos, é que 30 anos. Acho que tem alguns que não têm intensidade. O plantel da dupla é um plantel de mais idade. Pessoal, mas 30 anos no futebol, conforme diz o especialista Hélio Carraveta, é o auge do desempenho do atleta. Não, eu não discordo, eu digo, ao que parece, ao que parece. Você sabe por que o Grêmio ganhou o jogo ontem? Por que o Grêmio ganhou o jogo? Porque é melhor. Porque tinha o Cebolinha. Por causa disso. Porque aos 48 do segundo tempo, a bola caiu no meio campo, no pé de um jogador que tem mais intensidade do que todos do Grêmio juntos.
Aí ele deu um tapa de 20 metros. E buscou. Botou na frente do lateral. Ficou 2 dias na frente do lateral e cruzou e aí deu a... E mirou no Ronaldo Alves. Não é, Paulete, é que a bola chegou lá. Segundo o Luciano, foi dele porque ele Entendeu? tocou na bola, ele Não triscou adianta. na bola. O Argel ontem depois do jogo falou isso. Quando tu tem um jogador que tem esse nível, que consegue aos 48 do segundo Resolve tempo, o jogo. dar um tapa lá de 30 metros, chegar na frente de 3 caras, é isso que ganha jogo. Por que o Flamengo ganhou o jogo ontem aos 48? Porque o time joga o tempo inteiro em cima pressionando. Nós temos que acabar. Eu particularmente, o Tiger sabe disso, eu acho que é importante tu ter figurões. Só que a história está nos mostrando que os figurões não estão ajudando. Mas aí que tá. É que essa história dos medalhões é a mesma coisa que o Paulinho falou do mais jovem, que é a mesma coisa que a gente fala dos garotos. Eu não estou pedindo que o Inter ponha só garotos para jogar. A gente está pedindo os que têm qualidade. Dá uma chance para o Zé Aldo, dá uma olhada, ver se daqui a pouco não pode subir o Neto. É isso que a gente está questionando. E na questão dos medalhões, por exemplo, o Maicon, ele tem uma maneira diferente até de ser tratado dentro do Grêmio. O Renato, ele não deixa o Maicon 90 minutos. Volta e meia, ele sai. Mas porque ele rende. Nos treinos, Mas aí que tá. O que nós estamos questionando nos medalhões do Internacional é a disponibilidade desses caras. O D'Alessandro ontem tomou cartão de novo por reclamação. Num momento em que o Inter precisa dele. É a cabeça no jogo. Tu poderia perder o jogo ontem para o time do Ceará. Mas a maneira que o Internacional perdeu vendo o Ceará jogar é que chama atenção. E nós falamos disso contra o CSA, nós falamos disso contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio. Não se para mais de falar nisso. Quais são os times Não é a idade, é a maneira hoje? de jogar. Olha, eu concordo. Olha, quais são os times campeões no Brasil esse ano? Só tem um. Paranaense e Flamengo. Qual é a característica comum dos dois times? Não. Só tem um campeão até agora. Até agora só vamos tirar os regionais, não vale pra nada. Só tem um campeão. Só Atlético Paranaense. O Flamengo será campeão. Até acho que será campeão do Brasil. Bem, mas só tem um campeão até bom, agora. Paulinho, mas que é o Atlético. Tá, mas o Flamengo está encaminhado. Vai ser. Só que eu estou dizendo Aliás, assim. poderá ser contra o Grêmio na arena, hein? Qual é a característica comum de Atlético Paranaense e Flamengo? Velocidade. Intensidade. E deu amanhã. Segunda-feira. Deus, querem debater demais. Bem na hora do César. Segunda-feira a gente volta, já. Segunda-feira a gente volta. Agora na Rádio Bandeirantes tem o Rádio Livre, 6 da tarde tem o Band Sport Show com o Sérgio Boas. E você fica ligado aqui na programação da TV Bandeirantes.